Voltamos ao vivo, em Montes Claros são 12 horas e 42 minutos. Nós estamos falando hoje sobre nerd. Sabe o que é nerd? Nós estamos aqui recebendo a garota campeã do primeiro encontro nerd de Montes Claros, Lavínia. O que você faturou, Lavínia? Dinheiro? O que mais? Bem, no que eu ganhei em primeiro lugar, eu consegui uma viagem para Diamantina, Ó, também um crédito de R$ 100 numa lanchonete e um Pix de R$ 100. e esse troféu aí também, o Momento Esportivo tá aí, ó, Lavínia em primeiro lugar, lá, fechada, é a primeira. Felipe, esse é o primeiro encontro, né? Por quê? Olha o troféu dela lá, ó, campeã, essa aí é o local do evento, a arte, né? Como surgiu a ideia de fazer esse encontro e por quê? Olha a Lavínia lá, ó. Esse foi o look que você ganhou, né, Lavínia? Você baseou em quê pra vestir, você usar isso aí? Bem, ela já era minha personagem favorita no jogo. E aí eu tava pesquisando bastante sobre os vídeos e, tipo, falava bastante que quando você gostaria de fazer cosplay, como é um orçamento muito caro e você tem que realmente querer fazer pra você se sentir bem, digamos assim, você tem que escolher um personagem que você gostava bastante. Aí eu fui e eu pensei nela. E eu acho a minha personalidade muito parecida com a dela, então eu não achei muito difícil. Essa dela que você tá falando, quem é? Ah, é a Rutal de Genshin Impact. Ah. Ela é uma agente funerária que trabalha em uma cidade. Agora, deixa eu te perguntar, por que você resolveu virar nerd? Foi influência do seu pai, o William, da sua mãe, Gabi? Fala, mas deixa eu mandar um abraço pra sua mãe, né, Gabi? Tá assistindo aí também. Foi influência de quem? Ou foi você mesmo que pesquisou? Que o nerd é assim, né? Ele é Olha, curioso, ele às vezes não precisa de orientação de ninguém, É verdade. ele mesmo vai lá e pesquisa. Ou foi influência dos seus pais? bem, quando eu era menorzinha, acho que eu tinha uns 3 anos de idade, meu pai já me colocava pra assistir Dragon Ball, jogar Zelda, Super Mario, então meio que eu já cresci nesse mundo de nerd. E aí eu sempre gostei muito, era apaixonada, só que eu não jogava por causa que eu tinha medo e eu não conseguia. Aí, alguns jogos eu descubro por conta própria, por causa de alguns amigos também, algumas recomendações, mas 90% dos jogos que eu gosto, meu pai que me mostrou. Professor, aí, William. Tô Como diz o sabendo negócio, agora. tal pai, tal filho, aí então, essa frase vai seguir. Foi inteligente igual seu pai é inteligente pra caramba, né? Sua mãe também, né? Eu sei que você é também, né, Lavínia? O William, como é que se sente? A filha seguindo os passos do pai e fazer. Ela tá fazendo o que você gosta e ela também gosta, né? Eu tô sabendo agora. Que Olha, tá vendo? 90% Esse momento esportivo revela coisas, desse viu, tanto rapaz? que eu achei que ela já estava em outro momento, eu não acompanho tudo. Mas a ideia era assim, eu senti na infância que aquilo não me prejudicou, igual muitos pais falam, vou tirar videogame, vou controlar isso e aquilo. Mas não é o controle, não é o cercear. É saber e apontar para escolher a melhor coisa a fazer com aquilo. Desenvolve o cérebro, desenvolve a interação. Hoje os jogos online, você fala, meu filho está trancado no quarto, está antissocial. Cara, ele está num mundo ali, conversando com o canadense, com o americano, com o europeu, com o brasileiro, gente de tudo que é lugar. Os jogos hoje é uma grande comunidade de bate-papo virtual de jogos e que eu posso encontrar os nerds que eu acho que eu sou o único, e eu descubro que tem um monte, como o Encontro Nerd favorece, né? Olha o tanto de gente que pensa como eu penso, que quer o que eu quero, que busca o que eu busco. E ajuda o aluno a se entender, né? Como pertencente a uma comunidade. Eu vou perguntar para vocês dois aqui, existe um estereótipo de que o aluno que fica fechado dentro do quarto, que é nerd, né? Hoje a gente está usando muito isso, né? Que fica assistindo videogame, igual o William falou, que ele tem uma tendência a se isolar, a não fazer amigos e não estudar, que ele pode adoecer. Já tivemos um caso ou outro. Isso é verdade? Isso tem alguma relação ou não? Acho que posso começar. Acho que toda regra tem suas exceções, né? Mas, no caso, acho que hoje em dia, como eu falei, o streaming, tem muitos streamings para jogos, isso aproxima as pessoas, a internet consegue fazer essas interações e, principalmente, acho que assim, o William pode dizer, tão quanto eu, que na época que a gente jogava, não tinha essa interação, digamos assim, humana, era mais com a máquina, a gente aprendeu muito inglês
aprendeu muitas outras linguagens, porque os jogos não vinham com traduções. Hoje em dia, os jogos vêm com traduções, mas você pode entrar em contato com outras pessoas, como o próprio William falou, de outros países, entendeu? Você pode estar interagindo, você pode estar conhecendo pessoas, e não só conhecendo pessoas. Quando você conhece pessoas de outra localidade, você conhece culturas de outra localidade. E, normalmente, os jogos, assim como a Lavínia, ela joga esse tipo de game, ele tem uma cultura específica. No caso, uma cultura oriental, no caso, né? Tem outros jogos que têm uma cultura ocidental, que é mais voltado ao Japão-americano, os jogos cultura japonesa, e assim por diante. Então, eu acho que essa vertente, né, que os games traz é muito importante. E a cultura nerd, ela é muito expansiva, né? Ela não só trabalha desse lado que eu estou falando, mas tem muitos outros, é um leque muito grande. E quando a gente faz um evento como o Primeiro Encontro Nerd, que é assim, é mais ou menos toda a ideia que o Nerd Sem Filtro, que é o canal que eu tenho, que fez 5 anos e a gente fez esse encontro, traz para Montes Claros, porque a gente sabe que essa comunidade aqui em Montes Claros, ela é muito ociosa para esse tipo de evento. E para reunir essa galera, entendeu? Para todo mundo conhecer também todo mundo que tá ali. Muitas vezes a gente joga com alguém aqui de Montes Claros e nem sabe, né? Então tem essa vertente aí. E aí, William, vicia? O jogo é perigoso ou não? Tem alguns pais, alguns profissionais que criticam. Free Fire, por exemplo. E se o aluno, ele deixa de estudar, ele cria dependência? Qual que é a relação entre isso? Então, a coisa mais importante que a gente tem que entender que não é o jogo. Não é o aluno que vicia. Tem um aluno que vicia em futebol, que ia pro campo. Na época nossa, ia pro campo, ficava lá de manhã até o final do dia para jogar bola. Até hoje. Aí é o esporte que fez? Não. É um controle da pessoa. E é bacana, como pais, você descobrir alguma coisa que seu filho faz e gosta, e se ele chega ao ponto de ficar alguém viciado. Porque depois ele vai viciar na bebida, vai viciar em outras coisas. Ali na infância eu vou começar a controlar ele sobre o uso, sobre o racionamento disso, sobre o que ele tem que fazer na vida dele. Então, é uma falácia querer dizer que o jogo vicia. É algo bom, e porque é bom e numa vida tão ruim, né, que a pessoa pode estar, ela se isola naquilo, mas a origem e o motivo não é o jogo. Pode ser uma coisa familiar, um problema na escola, e a gente quer apontar para o que se vê, e não para a origem do problema. E a Nerd pratica esporte. Ela pratica. Quer ver? Vamos mostrar, William? Opa. Ela foi campeã. O William, vamos mostrar, Maurício? Vamos mostrar, olha lá. Essa é a Copa Sudeste de Karatê aqui em Montes Claros. A Lavínia aí, ó. Comenta aí, Lavínia, por conta sua agora. Essa Copa aí, você... O que você está apresentando aí? Bem, eu tô fazendo um kata da faixa verde. Isso. Que aí vai lá e possivelmente eu vou usar ele pra fazer o meu exame da faixa roxa, mas ele vai demorar mais ou menos 1 ano pra fazer esse exame. Mas aí eu estava fazendo o Ciente e a minha adversária estava fazendo o Saifa. E você venceu, né? Isso aí, né? Uhum. Se eu não me engano, eu venci com 3-2. 3-2. Por causa que um dos jurados, ele não votou. Mas o que importa é que foi uma experiência muito incrível, por causa que foi minha primeira competição. E eu tava muito ansiosa, tava com muita dúvida, por causa que eu ficava treinando com uma amiga minha, que ela é uma faixa acima. E eu ficava perdendo dela direto, e aí eu ficava muito insegura com isso. Só que não foi isso que aconteceu no dia. Quais os benefícios que o Karatê trouxe pra você depois que você começou a praticar? Bem, o Karatê conseguiu tirar muita vergonha que eu tinha quando eu era criança. Agora eu não tenho vergonha de nada, quase. E também me deu uma postura impecável, por causa que nele você precisa ter muito foco, dedicação e uma memória boa. O Karatê, ele dá tudo isso pra você também, ele pratica e serve muito como um treino pra sua vida, porque isso ajuda muito no futuro. Então, nerd pratica esporte, sim. Sim. Você é exemplo. Uhum. Tá certo. Aí ela é campeã, Lavínia Borges, campeã do primeiro encontro nerd de Montes Claros. A gente vai pro intervalo, você continua ao vivo aí no YouTube, Conceição Freitas tá mandando um beijo pra você, que é linda, Lala. Vamos pro intervalo, continua mandando suas mensagens aqui, que daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ela. Tem mais esporte que ela pratica, não é só o Karatê não, tá? E nós estamos batendo papo com Lavínia, William Borges e Felipe Augusto sobre nerd. Já já a gente volta. Momento Esportivo, 13 anos no ar.